Inércia. A primeira lei de Newton trata deste conceito, né? O que é inércia? É essa tendência de tudo permanecer como está, né? Preferencialmente como está, né? Se um objeto está com um movimento retilíneo e uniforme, não agindo força sobre ele, ele há de se manter com esse estado de movimento. Se o objeto está numa posição, a tendência dele é de ficar naquela posição, né? Ou então, se repentinamente a base sumir, ele cair em queda livre, né? É justamente isso que o Cláudio vai ilustrar agora. Mediante a aplicação de uma força bem rápida, um impulso que você dá a um objeto, ele vai fazer praticamente um milagre aqui, né? Fazer um parafuso cair né, no interior de uma garrafa. Explica isso para a gente, Cláudio. Bom, se eu, por exemplo, pegar uma garrafa, né, e deixar ela aqui nessa base, se eu puxar essa base, a garrafa vem junto. Ou seja, se eu acelerar aqui a base, ele vem junto. Mas por que ele vem junto? Porque existe uma força agindo sobre essa garrafa que faz o movimento ir junto com a base, né? Que é a força de atrito. Né? Então, se você tem um objeto e a somatória das forças for igual a zero, tende a ficar em repouso. Mas, se você tiver uma força externa, essa força externa pode fazer esse corpo se mover, né? Então, nesse caso, quem está fazendo o papel da força externa é a força de atrito. Né? Então, a garrafa vem junto por causa da força de atrito. Exatamente. Né? Agora, se a garrafa e essa superfície aqui. Isso, exatamente. Se eu puxar agora muito rapidamente, ou seja, se o impulso dele tiver uma força muito grande, a ponto de vencer a força de atrito estático, a tendência da garrafa é ficar no mesmo lugar. E ser maior, inclusive, do que a força de atrito cinético, né? Que uma vez que ele começou a andar, a força de atrito diminui. Né? Então, sendo maior do que a força de atrito estático, para vencer a força de atrito estático, e em seguida maior do que a força de atrito cinético, a tendência dele é se manter no mesmo lugar. Lógico, ele vai deslocar um pouquinho, né? Um pouquinho, dependendo da força que você... do impulso que você colocar, né? Se o impulso for num tempo muito pequeno, quer dizer que a força vai ser muito grande, né? Lembrando que o impulso é a variação da quantidade de movimento de um corpo. Bom, então aqui vai ser o desafio, na verdade. O desafio é, colocando um parafuso aqui em cima, fazer esse parafuso cair dentro da garrafa. Aí né? o atrito entre o parafuso e essa base deve ser pequeno, né? Eu coloquei uma plaquinha de acrílico bem lisa, né, para diminuir ao máximo o atrito. Tá, para facilitar ao máximo deslizar isso aqui, né? Exatamente. Pra permitir que o parafuso fique no mesmo lugar, né? Praticamente só isso lugar. Se movimenta, né? E eu vi você calibrando aqui, né? Para você ter certeza de que essa é a posição vertical, é isso, né? Esse é o fio de prumo, né? Isso é como o fio de prumo do pedreiro, pedreiro, né? Esse é o fio de prumo do pedreiro. É isso que ele faz, né? Então, o que esse fio de prumo faz? Ele mostra para você onde está a direção do campo gravitacional, né? Ou seja, aonde haja força-peso. Né? Então, esse fio suspenso e esse pezinho aqui mostra exatamente a direção... Então, da direção da força-peso. Da força-peso, né? Então, se algo soltar lá de cima, ele vai cair aqui. Nessa direção. Essa é a base, é o truque, né? É o truque, exatamente. Né? Você descobrir onde está o campo gravitacional, quer dizer, a direção do campo gravitacional. Bom, então, uma vez que eu acertei aqui, né, os pés, aqui o parafuso, ele está bem nesta direção, aí eu coloco o parafuso bem aqui em cima, né? Bem na direção da onde está agindo. Então a ideia é fazer o parafuso cair exatamente na garrafa, exatamente. Não é isso? Só que eu não posso puxar essa argola de forma lenta, porque aí a força de atrito vai fazer o parafuso andar. Vai trazer. Se for devagar, ele vai junto. Vai junto, exatamente. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Né? Então esse é o truque. Então, opa! Espera aí que agora... Vamos ter que repetir. A teoria é outra. Então vamos repetir aqui, que eu fiz errado aqui. Eu pus uma coisa para cá. Vamos pegar outro parafuso. Pode ser qualquer um. Daqui.
Ele já estava meio no prumo mesmo, né? Aqui. Vai. Bom, então agora vamos ver o parafuso, né? Cair dentro da garrafa, puxando isso aqui muito rapidamente. Olha que beleza! Que beleza! Então, mais uma vez, fácil, vamos pegar hein? então o outro. O parafuso caiu exatamente, porque a tendência dele é ficar aqui, né? Isso. Mas aí, repentinamente, ele sente o efeito da força gravitacional. Isso. Quando você tira a base, Muito não, rápido. só lhe resta cair em queda livre, Em queda né? livre. Agora, tem que ser rápido, porque aí essa força que você fez tem que ser muito maior do que a força de atrito, né? Então, Certo. se eu fizer devagar, a força de atrito vai trazer o parafuso. Sim, que é ele uma vai força trazendo o externa. parafuso. Exatamente. Então, vamos colocar aqui outro parafuso, um pouquinho menor, inclusive. Outro parafuso. E vamos puxar assim muito rapidamente. Aí. De novo ele caiu aqui. O Cláudio está ficando treinado já, né, Cláudio? Muito bom, bem interessante mesmo. Uma bela ilustração, né, do conceito de inércia, né? De inércia e de impulso, né? E a força de atrito aqui não sendo suficiente para segurar o parafuso aqui. Né? Então vamos colocar de novo um parafuso. Opa! Vou pegar um outro aqui. Está bem em cima da linha, né? Está agindo a força gravitacional. Então, puxando agora muito rapidamente.